Séculos e séculos atrás, a bondosa rainha de um país longínquo olhou pela janela de seu quarto e avistou uma única rosa resistindo ao inverno nos jardins do palácio. Assim começa o último lançamento da editora Texugo, Branca de Neve, na minha versão, minha adaptação. E é bem desafiante apresentar uma nova versão, uma nova adaptação de um texto tão conhecido e que tem tantas versões no mercado. O que eu apostei para esse texto foi criar uma prosa poética envolvente. Vocês veem que as palavras ajudam na musicalidade, ajudam numa leitura em voz alta, né? A bondosa rainha de um país longínquo, né? Avistou uma rosa resistindo ao inverno nos jardins. Então ele tem todo um trabalho na elaboração das frases que torna musical, que torna convidativo para uma leitura em voz alta. Essa foi uma das apostas. Outra aposta foi refazer o verso, né? Que todo mundo conhece, que é espelho, espelho meu, existe, né? Alguém mais linda do que eu. E foi refeito, criando um verso alexandrino, que é um verso de 12 sílabas, que deixou um pouco mais encorpado. E fica assim: espelho, espelho meu, contempla-me e revela, na face deste mundo existe alguém mais bela? E aí depois tem todas as variações desse verso, depois tem a resposta do espelho, e a resposta do espelho em momentos diversos. Existe um trabalho com símbolos também, a questão do corvo, né, no início, que é o corvo que inspira a rainha pela cor, a gostar e desejar essa cor para os cabelos da sua filha. O corvo ele tem uma relação de morte, né? Como se a morte perseguisse a Branca de Neve, e é o que a gente vai ver acontecer, essa morte, como se fosse um símbolo de mau agouro já desde o início, né, da sua gestação. Depois existem outros elementos, como mais adiante vocês vão ver a presença de um roxinol, uma coruja e uma pomba. Por quê, né? Isso foi uma inserção que eu fiz na história. Uma questão que eu aproveitei do original também é que a rainha pede para que o caçador traga o fígado e os pulmões, e não o coração. A gente na nossa cultura atualmente a gente é muito convidado a pensar no coração como essa centralidade do ser. Mas por que a rainha não quis o coração da Branca de Neve? Por que ela quis o fígado e os pulmões? Será que isso poderia dizer que ela tem interesse pela vitalidade da Branca de Neve, mas não propriamente pelas suas virtudes representadas pelo coração? É uma interpretação, eu não sei a resposta, convido vocês a pensar sobre isso. Uma outra questão com relação ao final, dei uma pequena suavizada, embora não tenha descaracterizado. Com relação à rainha, ela não foi apresentada como uma bruxa explicitamente, embora ela tenha toda essa psique, né? Ela não foi apresentada como uma bruxa, ela foi apresentada como se ela estivesse se maquiando, como se ela estivesse se vestindo, né, com características diversas da que ela tem, né? Então tem uma relação de cênica, né, que não foi simplesmente um feitiço que ela fez e se transformou numa bruxa. Isso é uma questão também que traz outros convites, né, à reflexão. E para finalizar, eu queria falar para vocês que tem dois momentos que eu faço explicitamente uma intertextualidade, que é quando a rainha joga uma taça de vinho no espelho e o espelho começa a apresentar uma imagem disforme. Isso é uma referência direta ao retrato de Dorian Gray. E também quando a Branca de Neve está na floresta,
é uma referência bem explícita à Divina Comédia, ao início da Divina Comédia. E mesmo sendo um texto para crianças, eu sempre busco trazer elementos para que seja interessante para os adultos. Um adulto lendo uma história empolgado já é o primeiro passo para que uma criança goste da leitura. Então, o texto tendo várias camadas da leitura e sendo capaz de encantar até mesmo adultos, é uma proposta que eu tenho apostado bastante e espero que vocês gostem. Comentem o que vocês acharam. Obrigada!